Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. O primeiro deles é sobre os jogadores emprestados do São Paulo. O Belmonte também, na entrevista de ontem, falou bastante coisa e ele falou sobre os jogadores que estão emprestados ao Tricolor Paulista, falando que tem atualmente, né, foram os 4 que chegaram no meio do ano: Jamal Lewis, Santiago Longo, Marcos Antônio e Juan Tressoldi. E ele falou que aqui de forma direta, desses 4, já estou muito satisfeito e tendo a convicção que acertamos no Juan e Marcos Antônio. Ele fala aqui também, ó, 2 deram certo, 2 não deram certo. E é assim porque eu não tenho recursos para trazer jogadores que, obviamente, vão dar certo. Ele fala que sobre a possível permanência dos 4 emprestados. Ele fala um pouquinho também, diz que Santiago Longo ainda não teve a oportunidade de jogar, por isso não tem uma avaliação tão concreta. O Jamal Lewis, por conta da lesão, provavelmente não segue no São Paulo quando se encerrar o seu período de empréstimo. No entanto, Marcos Antônio, Juan Tressoldi devem ser adquiridos pelo São Paulo. E aí, principalmente o Juan, traz um debate muito extenso com a torcida do São Paulo, porque a obrigação de compra dele é de mais de 20 milhões de reais, cerca de 26 milhões de reais ali, que está no contrato do Juan Tressoldi. E aí, Pedrão, tenho 2 perguntas para você. Você acha que Santiago Longo e Jamal Lewis poderiam ser mais bem aproveitados e quiçá comprados na próxima temporada? Você compraria Juan Tressoldi e Marcos Antônio? E você acha que esse investimento no Juan Tressoldi não é bastante coisa? Não é um investimento muito grande? Pô, 26 milhões num zagueiro que provavelmente será o reserva? Essas 3 questões aí para você, Pedrão. Bora lá, eu vou falar um por um desses 4 jogadores e já adianto aqui, vou começar pelo Marcos Antônio, que é o que mais me agradou. Foi uma vinda que supriu ali uma necessidade atual do São Paulo de substituir o Alisson. Claro que ele ainda não é um titular do São Paulo, mas para mim tem um potencial para ser, até poderia ser no atual momento. Um jogador muito versátil ali, consegue, até numa transmissão que eu estava com o Fernando Camargo, a gente apelidou ele de formiguinha, porque pô, ele é pequenininho ali, ele consegue realmente ir se colocando no meio dos jogadores dos outros times, tanto no setor ofensivo, no defensivo, ele faz esse box-to-box muito bem. E era até um jogador que, quando veio, para mim era uma incógnita. Um jogador jovem, um jogador que não tinha demonstrado tanto futebol aqui no Brasil, né? Ele fez a carreira na Europa ali, nos clubes ali de relevância e outros também não tanto. Então era uma incógnita. Falavam que tinha as características parecidas com a do Alisson e realmente se provou. Se provou um jogador que, para mim, merece sim ter essa continuidade do São Paulo. Para mim, eu continuaria com ele a longo prazo, claro, levando em conta ali os trâmites, não sei detalhes, mas se for algo também não tão fora não tão fora assim de realmente valor, que para mim é o Juan, até vou falar em segundo aqui. Eu compraria o Marcos Antônio, acho um jogador que me agradou, acho que as características, acho que tem tudo para, principalmente São Paulo, pensando em ter um elenco, porque o São Paulo tem um elenco, mas tem um elenco de qualidade, até comparando com Palmeiras, com Flamengo, com Botafogo, jogadores ali que vêm do banco também para realmente mostrar serviço e ter um time B. O Marcos Antônio é uma peça super importante, que já está dentro de casa, o São Paulo não precisa ir a mercado, então ali se precisar realmente, se não for algo tão fora assim da realidade, eu na minha opinião, tem o pessoal falando que discorda, sim, tem o pessoal merece ser comprado, um outro também não gosta do Marcos Antônio, claro, minha opinião, eu compraria o Marcos Antônio. Agora, Juan, para mim, a estreia dele é contra o Cruzeiro, se eu não me engano, ele é escalado como titular pelo Zubeldia. Jogou bem aquele jogo, mostrou segurança. E algumas outras partidas também, um jogador seguro. Para mim tem qualidade, apesar do erro que ele teve pontual recentemente, numa partida ali, para mim não anula, não dá para criticar o jogador, pô, ele não serve mais por isso. Longe disso, é um jogador tem potencial de qualidade, mas não vale o valor que está estipulado na obrigação da compra. Não vale, não vale. Se for comprar, pelo que o Belmonte falou, acredito que tem essa possibilidade que para mim é um completo absurdo. O Galopo é a contratação mais cara da história de São Paulo e foi 32 milhões de reais. Por que a gente vai contratar o Juan, que é um zagueiro? Não estou falando que ele não presta. Presta para o São Paulo. Apesar do erro pontual, não dá para a gente crucificar ele por isso, até não concordo com a torcida que faz isso. Mas o São Paulo já está bem servido ali no setor defensivo. Tem jogadores que, para vaga de titular, eles conseguem fazer o feijão com arroz. Tem o Arboleda, tem o Alan Franco, tem o Ferrarese, tem o Sabino. Pô, para mim é um absurdo gastar esse dinheiro no Juan e não
realmente investir num meio de criação ou em alguma outra posição que é mais necessitada, Felipe, ou pagar algumas dívidas. Por que vai gastar esse dinheiro? Se realmente comprar o Juan, para mim, na minha visão, não tô falando nada, não tô cravando nada, é algo que eu penso, só se for algo de empresário, porque alguma coisa de bastidor ali, porque para mim não faz nenhum sentido. Santiago Longo, nem tenho muito o que falar, vou até ser mais breve aqui. Jogou ali muito pouco com a camisa do São Paulo, até nesse jogo contra o Cruzeiro, que jogadores ali que não tem tanta minutagem tiveram praticamente todo o jogo ali, os 90 minutos à disposição do Beldia, dentro de campo. O Santiago Longo entrou no finalzinho. Ele entrou em outras partidas uma vez ou outra, não mostrou nada. Mostrou, para mim, até nesse jogo que ele entra contra o Cruzeiro, ele fez algumas coisas ali, não crucificando, porque foram as primeiras participações, mas fez mais coisas negativas que positivas, ali umas faltas, meio... Então, para mim, não mostrou futebol ainda. Eu não compraria, não compraria. Foi meio que uma incógnita. Mas se ele ficar para 2025, eu daria mais minutagem, claro, nesse começo de temporada, seja na FC Series ou no Campeonato Paulista, porque para a gente ver mais futebol. Mas aí, Jamal Lewis, pô, esse daí, meu Deus do céu, Felipe, nem... É complicado falar, foi uma contratação nos acréscimos do segundo tempo, assim como o Santiago Longo, mas uma posição que o São Paulo precisava mais na época, e ainda precisa mais ainda do que naquela época. Enfim, lateral esquerda é algo que a gente vem batendo muito na tecla. Agora o Wellington vai embora. Patrick Lanza não realmente tem essa casca do profissional, já teve várias chances. Não sei. Claro, agora nesse começo de temporada acho que vai ter mais chances ainda. Mas se não for na FC Series e principalmente no Campeonato Paulista, se o Patrick Lanza não mostrar futebol, para mim tem que sair fora de São Paulo. E agora também eu já perdi um pouco a paciência, a torcida também como um todo, com totalmente razão, críticas construtivas a ele. Mas o Jamal Lewis, né, que é um companheiro ali de posição, quando mostrou o futebol no São Paulo, não mostrou um bom futebol, até pelo contrário, porque tem toda essa questão de adaptação, que é fato, não só do futebol, mas de tudo, de cultura. É um jogador que é um europeu que vem morar no Brasil, não consegue se comunicar direito, consegue, mas claro que com alguns jogadores não deve conseguir. Então tem toda essa questão de comunicação, de estilo de jogo, de estilo de vida também, de alimento, tudo. E não sei se isso que fez com que ele não tivesse um bom desempenho quando ele teve minutagem. Mas agora, então, que ele vai operar, aí que não vai... Eu não compraria mesmo, e acho que não vai ser comprado, né? Até o Belmonte deu a entender isso, que realmente fica inviável. E muito azar, né? Muito azar. Ele machucou, sem comentários, Felipe. Então, esse foi um breve resumo dessas 4 contratações de São Paulo, que, claro, aqui mais vale destaque aqui para mim, e que faz mais sentido também na minha visão, é o Marcos Antônio. Cara, eu gostei do que o Juan apresentou até hoje. Vou ser bem sincero aqui, eu gostei. Só que, cara, não tem o menor sentido o São Paulo gastar 26 milhões de reais num zagueiro reserva. Talvez, na minha opinião, o quarto zagueiro hoje, que era Arboleda, Alan Franco, Sabino e ele. Brigando com o Ferrarese ali, pela quarta, quinta vaga. Eu acho o Juan um zagueiro muito seguro. Para mim, ele, sempre que entrou, eu entendo que ele entende, ele sabe das suas limitações, ele não inventa, aquele zagueiro raiz que dá bicão mesmo quando tem que dar. Eu gosto desse estilo de zagueiro. Só que não faz o menor sentido gastar 26 milhões num cara para ser reserva, num zagueiro para ser reserva, num zagueiro como o Juan. Enfim, eu acho que toda essa questão, para mim, é o que impede. Claro, se o São Paulo conseguisse renegociar esse contrato, gastar um pouco menos, até aí ok. Mas é duro quando a gente pensa que, por exemplo, o Botafogo, que foi o atual campeão da América, não gastou absolutamente nada na melhor dupla de zaga do país, que é Barbosa e Bastos. É complicado. O São Paulo querendo gastar, já gastou mais de 20 milhões de reais no Ferrarese, querendo gastar mais de 20 milhões no Juan, e o São Paulo estando completamente endividado. Marcos Antônio, jogador que me surpreendeu demais. Falavam que ele tinha umas características parecidas com a do Alisson, e realmente tem. É aquele volante motorzinho mesmo, que está em todos os lugares do campo. Gosto bastante. Então, eu acho que compraria, sem sombra de dúvidas, o Marcos Antônio. Mas até um ponto, Fê, sobre a compra do Marcos Antônio, eu pesquisei aqui, questão de valor, não é um valor baixo também, são 25 milhões de reais. E tem uma questão ali, o contrato de empréstimo do Marcos Antônio é com a Lazio até junho de 2025, então até o meio do ano que vem, e tem uma questão de compra obrigatória se ele atuar 50% dos jogos dentro desse período de empréstimo, com no mínimo 45 minutos em cada partida. Então, claro que dá para decidir um pouquinho mais no final, mas também tem que tomar cuidado ali. Claro que a
a diretoria. Deve ser um trabalho ali bem contado, se tiver esse profissionalismo, claro, para ver se ele vai bater essa meta ou não. Mas é um valor elevado. Mas querendo ou não, acho que, como eu falei, pensando num time B do São Paulo, ou até que ele tem o potencial de ser titular, eu compraria. Mas só trazendo aqui a informação dessa questão do dinheiro. Até o Pravato ele traz aqui, ó, que para ele não faz sentido contratar Marcos Antônio, porque o São Paulo já tem muitas dívidas, 300 volantes no elenco, um ponto super válido. Mas 25 milhões, um valor muito alto. Achei que era mais barato. Complicado. Exatamente. É um valor alto, mas eu gosto do Marcos Antônio, acho que é um jogador importante de ter no elenco. Acho que é uma característica que substitui bem o Alisson. Agora, Jamal Lewis, cara, já pode voltar. Obrigado pelos 5 jogos que fez, mas deixa muito a desejar. Uma contratação completamente sem sentido. O São Paulo, que precisava de um lateral esquerdo para ontem, contrata um cara da Irlanda do Norte que, vai demorar semanas, meses para se adaptar. E o Santiago Longo, cara, a única partida que ele fez, que se não me engano foi contra o Cruzeiro, foi uma das únicas, um dos poucos minutos que ele atuou, na minha opinião ele foi bem. Eu gostei da partida dele. Era um primeiro volante sério. Gostei da partida dele também, só que não joga. Se tiver oportunidades nesse 2025, nesse início de ano, dá até para cogitar uma compra, mas até o momento ele não jogou, não teve oportunidades. Gosto do que vi até o momento, da primeira impressão que tive, e é mais disso, mas precisa mostrar mais, precisa ter mais oportunidades no São Paulo para a gente ter uma opinião um pouco melhor, se tem que comprar, se não tem que comprar e tudo mais. Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?